Bom, pessoal, hoje nós vamos então voltar a falar sobre os recursos em espécie. Basicamente, dos previstos no Código de Processo Penal, faltam três, né? Lembrando que originalmente existia o protesto por novo júri, que era um recurso específico do processo penal, mas foi revogado em 2008, e nós passamos a ter então mais três recursos além do recurso em sentido estrito da apelação, que nós já vimos anteriormente. E esses três recursos são os embargos de declaração, os embargos infringentes de nulidade e a carta testemunhável. De fato, existe ainda o recurso extraordinário previsto no Código de Processo Penal, mas toda a sua regulamentação ficou à legislação extra Código de Processo Penal. De uma forma geral, os recursos para os tribunais superiores estão previstos tanto na Constituição como em leis extravagantes ao Código de Processo. E falaremos sobre isso ao final, apenas dando fazendo considerações sobre aquilo em que no processo penal se distingue do processo civil, porque, como regra, o processo civil, o Código de Processo Civil se aplica no que se refere aos recursos para os tribunais superiores. Então, vamos aqui falar dos embargos de declaração. Os embargos de declaração no Código de Processo Penal tem basicamente duas previsões. Uma na regulamentação sobre a sentença, e ele não é previsto lá no artigo 382 expressamente como um recurso, mas não é difícil entendermos que o que consta do artigo 382 é uma previsão de possibilidade de embargo de declaração da sentença, que se dá no mesmo prazo e nas mesmas hipóteses de cabimento que a previsão dos embargos de declaração no artigo 619, em que está previsto expressamente o capítulo dos embargos. Mas é interessante lembrar que o artigo 619 e o 620, mais especificamente o 619, ele prevê a possibilidade de embargos nas decisões de acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras e turmas. Ele não fala especificamente, ele não fala de sentença, né? Sem dúvida nenhuma, aplica-se tanto o 382 para as sentenças como o 619 para as decisões proferidas por acórdãos, tá? E não por sentenças, né? Então por colegiados. Os embargos de declaração no processo penal, eles são cabíveis para os casos em que houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. De certo, vocês conhecem os embargos de declaração lá do processo civil, e no processo civil a obscuridade, a contradição e a omissão são hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Aqui no processo penal inclui-se a ambiguidade, né? Ou seja, quando a decisão ela é ambígua, ela dá margem a mais de uma compreensão, né? Obscura, quando ela não é plenamente compreensível, contraditória, quando uma parte da sentença contraria outra parte da sentença, é uma contradição interna, e omissão, quando ela não se pronuncia sobre um determinado ponto que deveria se pronunciar e, portanto, é omissa. Então, nesses casos, cabe embargos de declaração. Tá? O prazo é algo bastante relevante porque é muito diferente do que ocorre no processo civil. Né? O prazo dos embargos de declaração é de 2 dias. E é importante lembrar, coisa que eu já disse antes, mas é importante lembrar que os prazos no processo penal, eles se contam em dias corridos. Desconta o dia do início, inclui o dia do fim. Publicada, por exemplo, uma sentença na quarta-feira, o prazo de embargos de declaração termina na sexta-feira.
ou seja, exclui o dia do início, quarta-feira, quando publicou, inclui quinta e sexta, e aí temos 2 dias. Isso, portanto, se aplica tanto para os embargos de declaração que sejam opostos de uma sentença como de um acórdão, tá? Os embargos, eles são deduzidos em requerimento, em petição, portanto, nada impedindo que, se a sentença for proferida numa própria audiência, os embargos sejam deduzidos oralmente, né, mas por requerimento. Se ele for de um acordo, ele vai ser apresentado ao relator, e o relator, então, vai julgar na próxima sessão, levar a julgamento na próxima sessão, e, portanto, os embargos seguem com aquele julgamento mais célere, sem necessidade de publicar a pauta para julgamento, ele é julgado na sessão imediatamente seguinte. Uma vez opostos os embargos de declaração, não correm, né, interrompem e volta a zero os prazos para qualquer outro recurso, com a interposição de qualquer outro recurso. Então, de uma forma geral, essa é a regulamentação sobre embargos de declaração no processo penal.